Boa noite, boa noite, boa noite a todos. É sempre uma grande honra, é uma alegria estarmos juntos, estudar o Evangelho, ajudados pelas obras de Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é a Solange. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com tantos amigos. Eu amo estar nesta casa. Tem lugares que a gente tem afinidade, não é assim? Todo mundo, né? Pessoas, lugares. E aqui é um lugar onde a gente se sente muito bem. A presença da espiritualidade, os amigos, como eu falei. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, ainda mais que a gente está no final do ano. E no final do ano a gente faz muitas reflexões, né? O ano está acabando, faltam 3 semanas para o término do ano. Hoje é dia 10, faltam 15, 20 dias, né? 10, 20 dias. E 2 semanas para o Natal. E quando a gente chega no final do ano, a gente começa a fazer muita reflexão. Como foi o ano, o que a gente espera do ano que vem. E para a gente fazer todo esse esquema, a gente precisa olhar para dentro, para ver o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente precisa mudar dentro da gente para que lá fora melhore. Então, é um mês de muita reflexão. E aí eu trouxe para vocês a palestra Descubra o verdadeiro sentido da sua vida. O poeta grego Nikos diz o seguinte, você não é um ser humano que está tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que está tendo uma experiência humana. O meu marido foi no Detran e lá na sala do delegado estava esse quadro escrito essa mensagem. Olha como as coisas estão sendo difundidas, porque lá num lugar onde tanta gente entra, você não é um ser material tendo uma experiência espiritual, você é um ser espiritual tendo uma vivência material. Tudo isso muda, porque às vezes a gente se apega tanto às coisas materiais, achando que a vida é a matéria, é você o seu trabalho, é você trabalhar para ganhar dinheiro. No final do mês chega um monte de conta para pagar, no outro mês é a mesma coisa, e as pessoas se perdem nesse padrão material e acham que a vida é só isso. A vida é muito mais do que isso. Isso faz parte da nossa vida material, mas o mais importante, quem são as pessoas que estão à nossa volta? Por que a gente atraiu aquele trabalho, aquelas pessoas que estão lá no nosso trabalho? O que eles estão fazendo ali? Na nossa família. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Tudo tem a ver com a nossa vibração, tudo tem a ver com o aprendizado de cada um de nós. Nós viemos aqui para aprender, para evoluir espiritualmente. Então aí, muita gente passa a viver e agir na forma física, material,
mas sem sentir o espírito dentro de si. Passam a viver de forma vazia, sem sentido, sem profundidade. Por isso que a gente vê aumentando tantos casos de depressão, de pessoas sem algo para motivar a vida, estão sempre para baixo, estão sempre tristes, porque esse vazio, na verdade, é um vazio interior. É um vazio que está pedindo para que a pessoa se conecte com a espiritualidade maior, que ela entenda o dela estar aqui. Então nós precisamos descobrir o mistério da nossa existência. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o sentido e objetivo da minha vida? Para onde eu estou indo? Qual é o meu propósito de vida? Ninguém pode nos dar essa resposta, a não ser nós mesmos. Então, quando você olha para dentro e pergunta, o Deepak Chopra sempre fala isso, quando você pergunta ao universo, não fique preocupado de saber a resposta rapidamente. Essa resposta virá, porque o universo ele faz de tudo para responder a você aquilo que você está perguntando. Então, quando você pergunta quem sou eu, pode vir lá, o universo ele se comunica o tempo todo conosco, o tempo todo. E ele pode vir através de sinais. E é preciso melhorar a recepção desse sinal cósmico que a gente recebe a todo momento. Aprenda definitivamente a aproveitar todas as dicas que surgem sutilmente através de pessoas, situações, acontecimentos que soam como coincidências. Vocês já tiveram a experiência de estar pensando em algo e de repente você entra no WhatsApp e a sua amiga mandou algo para você que você fala, gente, está respondendo, eu nem falei nada com ela, mas ela está respondendo algo aqui para mim. Para você perceber essa coincidência, você precisa estar atento, você precisa estar presente. A maioria não nota essas coincidências porque vivem no piloto automático. Então não presta atenção na sincronicidade. Ai, por que nesse dia a amiga foi visitar a outra? Tem um porquê. Ah, por que eu pensei naquela pessoa hoje? Porque com certeza ela estava pensando em você. Tudo é energia. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações vibram. E essa vibração, ela vai atrair as pessoas que geralmente estão na mesma sintonia. Nossa, olha que maravilha a gente entender isso. Aí o Robert Rapé nos traz a verdade da nossa grandeza será descoberta quando você conhecer a si mesmo como um ser espiritual que é. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico psiquiatra de São Paulo, ele diz que quando um paciente senta na frente dele para uma consulta psiquiátrica, ele olha e ele vê um espírito. Olha a visão de um médico espiritualista. Ele vê um espírito que está em conflito, que está precisando de ajuda e que ele ali, como médico e espiritualista, ele vai dar um caminho, ele vai mostrar para ele outras formas dele ver, dele pensar a situação. É muito diferente do que às vezes a gente vê muitos médicos aí que só vão para o caminho da medicação. A gente precisa corrigir rota, a gente precisa corrigir hábitos para que essa pessoa siga no caminho certo, na direção que ela precisa, para o aprendizado dela aqui na Terra. Então vamos ver agora um vídeo bem legal.
Muito lindo, né? Como ele passa muito rápido, nós vamos agora analisar tudo que foi falado ali. E olha que interessante, quando a gente está atenta aos sinais, eu recebo muitos vídeos. E a maioria manda para mim vídeos espiritualistas, aí me mandaram esse vídeo. Eu, na hora, recebi pelo WhatsApp, falei, meu Deus, como eu faço agora para colocar na palestra? Liguei para meu filho na hora, filho, eu preciso colocar esse vídeo na palestra. Não dá 5 minutos, mãe, pode pegar, já está no seu e-mail, você já vai passar para a palestra. É assim. A espiritualidade age assim. Quando você está no caminho, quando você sabe o que quer, quando você descobre a sua missão de alma, o que você veio fazer aqui, o universo se abre, as pessoas certas aparecem e as coisas acontecem. É muito interessante você sentir essa força. Então, olha lá, o despertar espiritual é o reencontro com a nossa essência. É o momento em que se compreende o que realmente somos, espíritos eternos, ilimitados. Você observa seus pensamentos, sentimentos, ações? Você vive ou você reage à vida? Olha a diferença. Porque tem gente que vive sempre reagindo ao outro. Se o outro está mal-humorado, se o outro está nervoso, com raiva, a pessoa fica reagindo a todas essas emoções negativas e ele não percebe o que acontece dentro dele. Quando você observa tudo, você fala, peraí, mas não sou eu que estou com esses sentimentos, eu não quero isso para mim. E aí você já começa a agir diferente. Então você já vive a vida com consciência e não reagir às coisas que acontecem naquele momento. Quando a gente entende que cada pensamento, para ele exteriorizar lá fora, primeiro ele percorre todas as células do seu corpo, cada pensamento, cada palavra, cada ação. As suas células recebem aquele influxo de energia e aí depois você vai colocá-la para fora. É bom a gente ter pensamentos negativos, ficar alimentando coisas ruins, mágoas, porque o outro fez algo, e aí você fica alimentando aquilo dia e noite. Suas células estão constantemente bisbilhotando esses pensamentos e sendo modificadas por esses pensamentos. Então, quando a gente entende isso, a gente faz igual Augusto Cury fala, eu tenho 5 segundos para sair fora de qualquer pensamento negativo, senão ele toma forma. E aí essa consciência me faz viver muito melhor. Eu não me permito pensar negativo. Pensamentos negativos vão vir? Claro que vão. Nós estamos num mundo de terceira dimensão. Muita gente vibrando negativo. E nós captamos esses pensamentos. Mas quando você tem consciência, você capta, opa, esse pensamento não é meu. Esse sentimento não é meu. Não tem hora que às vezes a gente dá uma coisa estranha, né? Um aperto no peito. O que será que está acontecendo? O que é isso? Alguém pensou, pode ter pensado em você e você captou aquela energia. Ok, essa energia não é minha. Vou mandar uma oração, uma prece, peço para os mentores espirituais, ajudar essa pessoa que pode estar pensando em mim neste momento, mas esse pensamento ruim não é meu. Eu saio fora dele. Como eu saio fora, eu vou aguar uma planta, eu vou ouvir uma música, o meu amigo fala assim, Solange, eu tenho Spotify. Aí eu entro naquelas músicas maravilhosas, orquestradas, melodias que tocam a alma. Quando eu vejo, eu já estou numa alta frequência. Eu saio do que é negativo. Então tem muitas maneiras da gente fazer algo para sair da frequência negativa. Não siga o que não ressoa com o seu coração. Mas a minha família, não sei o que, quer que eu faça isso. Está correto seguindo o seu coração? Se não estiver, pode ser quem for, não siga. O que você precisa seguir é dentro de você. Se dentro de você ressoa algo bom, esse é o caminho. Se não for, caia fora. Escute mais o seu corpo e a sua alma. O nosso corpo,
ele é um templo sagrado onde habita o nosso espírito. E ele dá sinais. Então, por exemplo, hoje fui entrar numa livraria, fui comprar um cartão, a hora que eu entrei, a moça virou e falou assim, nossa, eu não sei por que eu não bebo água. Eu falei, por quê, menina? A água é vida, você precisa beber água. Ah, então, tive um problema de pedra nos rins, e aí agora eu tô sofrendo muito por causa a moça no caixa. Lá eu pagando e ela falando. E aí eu preciso prestar atenção. Eu falei, olha, mas para que você deixa chegar um sofrimento desse, que deve ser muito ruim, uma pedra no rim? Você só precisa beber água. Ela falou, então, mas eu penso em beber água só quando eu tô com a pedra. A hora que a pedra desaparece, eu esqueço que tem que tomar água. Eu falei, gente, a pedra vai voltar. Então, essa consciência do nosso corpo, a gente precisa ter. Ela falou, eu lembro de tomar água em casa. Eu falei, minha filha, você trabalha o dia inteiro aqui na loja, eu acho, né? É mais tempo aqui na loja, você tem que tomar água aqui. E na sua casa também. Falei, faz o seguinte, gente, isso na fila do caixa. A gente pode ajudar em qualquer lugar, né? E aí eu peguei e falei, você traz uma garrafinha, enche de água, põe aqui do seu lado, põe bem na tua frente. A hora que você lembrar da pedra para não sentir mais dor, toma água. Gente, não é algo simples, não é algo óbvio, mas tem pessoas que não entendem isso. E aí deixa o corpo sofrer, porque não presta atenção nos sinais, porque quando ele dá um alerta, ele está mostrando para você que algo você precisa corrigir. Se você corrige, a doença não se instala. Então que a gente aprenda a ouvir mais o nosso corpo e a nossa alma. Não entre em assuntos banais, desnecessários, aqueles assuntos que fazem mal, fofocas, né? Saia deles. Questione-se mais. Busque as respostas para as perguntas do seu coração. Igual eu falei, quando você pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, vai perguntando para o universo. Uma hora vai chegar através lá de pessoas, de acontecimentos, de um livro que você abre. Eu gosto muito de, às vezes, estar sentado num lugar, deixa eu abrir um livro, ao acaso. Vocês já fizeram isso? E a hora que você abre o livro ao acaso, tem algo ali para você. Quando eu comprei o livro do Deepak Chopra, A Fonte da Felicidade Duradoura, eu estava lá na Saraiva, eu peguei o livro, Fonte da Felicidade Duradoura. Deixa eu abrir o livro. Abri o livro, estava escrito assim, preste atenção. Quem está lendo esse livro? Você sentiu uma presença? Essa presença é a sua alma. Pensamentos vêm e vão, sentimentos vêm e vão, mas tudo vem e vai na presença da alma. Escute mais a sua alma. Fechei o livro, moça, passa aí no caixa, vou levar o livro. Não precisou mais nada. O livro tem 200 páginas. A hora que eu li isso, eu falei, é para mim. Cheguei em casa, li o livro em 2 dias, final de semana, fiz a palestra. Olha que legal. Então, a gente precisa aproveitar o nosso tempo, né? Com coisas boas. Então, olha lá, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos? Ao sair daqui, a gente sabe que morte não existe. Por que existe morte no planeta Terra? Porque aqui é um planeta escola, onde você entra e você tem que sair um dia, porque aqui não é o planeta origem de ninguém fica aqui. Então, precisa um sistema de entrada, que é o nascimento, e precisa de uma saída. Qual que é a saída? Morreu. Mas não existe morte. O Espírito é eterno, somos eternos. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a perder o medo, e a gente começa a entender a nossa grandeza espiritual. Estamos aqui experienciando um planeta de terceira dimensão, e é um planeta que tem mais desafio, o planeta Terra, e nós pedimos para estar aqui. Então, que a gente faça o melhor para ajudar esse planeta que agora está em ascensão. Ele está saindo da terceira dimensão e caminhando para a quinta dimensão. A quinta dimensão, a terceira é a dimensão da matéria, então as pessoas vivem em cima só do materialismo, e agora ele está dando um salto quântico, o planeta como um todo.
para a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? É a dimensão do amor. O amor por você mesmo. Para depois você poder amar a todas as pessoas à sua volta. Mas esse amor começa primeiro por nós mesmos. E aí a gente começa a fazer parte da quinta dimensão. Mesmo estando aqui, quando eu fiz a palestra o mês passado, falei da Nova Terra. A Nova Terra somos nós, que respeitamos as leis, que somos pessoas do bem, que queremos ajudar os outros, que amamos a nós mesmos e as outras pessoas também, queremos o melhor. Nós já fazemos parte da Nova Terra. E estamos aqui para isso, né? Então, olha lá, reconecte-se à sua essência. É hora do grande despertar. Desenvolver a espiritualidade, assumir compromisso com a nossa própria essência. Caminhar no meio da natureza. Esse dia o meu filho falou assim: mãe, você não fica cansada? Não. Mãe, mas como que você faz, mãe? Porque eu trabalho um pouco, já fico cansado. Eu falei assim, porque eu me conecto com a natureza. A gente, quando vai recarregar o celular, a gente pega o celular e coloca na tomada, não coloca? Aonde é a nossa tomada? Natureza. Mas natureza é você estar conectado a ela. É você caminhar no meio das árvores. Aí eu estava dando palestra domingo na Lagoinha, a moça virou e falou assim: ai, tem uns malucos que a gente, a hora que está andando no parque, a gente vê os malucos abraçando a árvore. Falei, maluco? Maluco é quem não abraça. Se você soubesse a conexão que a gente tem com a natureza, quando você vai lá e abraça o tronco da árvore, já tem imagens mostrando que toda a energia que está ali fluindo naquela árvore, ela conecta com a sua aura e ela irriga todos os seus corpos energéticos de saúde, de vitalidade. Aí você sai, você não cansa. Você sai daquele, você recarregou. Mas tem que ter a intenção, tem que ter consciência de estar lá. Não é você chegar lá no parque, caminhando com a sua amiga, e ela vai estar falando um monte de problemas, e você não sabe nem que está no parque. Porque ela está tirando a sua atenção. Então, a amiga não conversa. Depois que saiu do parque, chegou no parque, não é assim, Soninha, que a gente faz? Chegou no parque, vamos erguer as mãos, vamos receber a energia do sol, vamos ouvir o canto do pássaro, vamos sentir a brisa do vento tocando o nosso rosto. Sinta a conexão do pé, da planta do pé na terra. É aí que você puxa a energia da terra. E a consciência do chakra coronário buscando a energia do sol, do céu, do sol. E aí a gente se recarrega de energia. Não é assim? Não é uma delícia? Se você não encontrar tempo para a sua evolução, inegavelmente vai se tornar o quê? Um solo fértil para desequilíbrios de qualquer ordem. O que é viver afinal? Existir num plano puramente físico ou ter consciência da nossa sensibilidade, da nossa psique, da nossa alma? O significado da vida é integrar tudo isso, nossas ações e experiências no plano físico, com o interior do nosso ser e da nossa realidade mais íntima. E aí, assim, sentir a maravilha de estarmos vivos. Joseph Campbell. Diz tudo, né? Nós temos que ter a consciência que estamos num plano material, mas nós somos um espírito que estamos aqui para vivenciar. E aí nós precisamos entender nossas emoções. Eu amo girassol. Quem me conhece sabe, né, minhas amiguinhas? Eu mando girassol todo dia. Aí a minha neta fala assim para mim: vovó, você já mandou girassol para suas 80 amigas? Eu contei no WhatsApp. 80. Todo dia. Todo dia eu mando girassol. E aí aquele negócio é dando que se recebe. Eu comecei com isso porque eu sempre amei girassol. E o girassol está sempre voltado para o sol, ele está sempre voltado para a luz. E aí eu comecei a mandar girassol. Muitas pessoas, o que aconteceu? Puta, ela manda girassol todo dia, mas não é possível. Todo dia. Algumas, mas ó, de 80, algumas
começaram a entrar na sintonia do girassol. O que elas fazem? Elas ficam procurando girassol. Cada dia eu recebo um girassol diferente, com falando uma mensagem diferente, porque elas entraram na sintonia. Eu tenho umas 8 que elas mandam girassol todo dia, entraram na sintonia da luz. Não é legal isso? Então, olha lá, quando nos abrimos para seguir a voz da alma, aos poucos vamos descobrindo que a felicidade não se encontra nos finais prometidos, mas em cada passo em que estamos conectados com o nosso propósito divino. Quando você entende o que você veio fazer aqui, qual é seu propósito, você começa a sentir alegria, você começa a se sentir bem, porque você está realizando a sua missão de alma. E pode ser coisa simples, tá? Vamos pegar uma dona de casa, que ela faz uma comida maravilhosa. Ela simplesmente tem o dom e o talento de fazer uma excelente comida. Ali está o dom dela. Ela vai alimentar quantas pessoas? Ela vai passar aquela energia de amor na comida. Ali está a missão de alma dela. Ela ama fazer comida. Ela está conectada com a sua missão de alma. Agora pega uma pessoa que não gosta de cozinhar e obriga ela a fazer comida todo dia. Ela não vai se sentir bem. Não é a praia dela. Ela tem outra facilidade, ela tem outro talento, mas às vezes ela fica ali uma vida inteira sofrendo e não percebe que ela podia mudar. Isso não é para mim? Eu vou desenvolver o meu dom, o meu talento de outra forma? Então, somente através da sua alma, você pode criar e experimentar um mundo de poder, liberdade e graça. Nas profundezas do seu ser, existe a luz do amor puro e da alegria pura. Quando você bebe desta fonte, um novo mundo se abre para você. Autoconhecimento, a base para a nova era. Conhecimento traz poder. No livro Mensageiros do Amanhecer, ele diz assim, ó, quem quiser ler um bom livro, Mensageiros do Amanhecer. Luz é informação. Informação traz conhecimento. Conhecimento traz poder. Então, quando você conhece, ninguém faz o que não quer com você, porque você não permite, porque você tem conhecimento. Então, por isso que é muito importante a gente estudar. E o que tira a gente desse autoconhecimento? Olha lá, ó. Excesso de trabalho, busca por poder e sucesso, vícios em comida, drogas, internet, mídias, para preencher o vazio interior. Eu estava dando palestra na Lagoinha, e a hora que eu estava saindo, a moça falou assim, por favor, eu quero seguir você, onde você tem Instagram, você tem não sei o quê? Falei, olha, você pode até seguir, mas acho que você não entendeu a palestra. Primeiro você precisa seguir você, para depois você, porque tem gente que esquece de si mesmo para seguir o outro. Enquanto ele está vendo o que o outro está fazendo o dia inteiro, não tem gente que fica assim, porque a pessoa levantou, foi fazer, ela fica seguindo a vida dela, da outra. E ela esquece de olhar para a vida dela que precisa ser observada. Eu sigo, gente, tem muita gente boa na internet, eu sigo muito espiritualista, mas eu olho lá, vejo, acabou, já vou partir para outro, não fico lá vendo a vida dele o dia inteiro. Então isso é importante, porque, gente, o tempo está passando rápido demais. A gente não pode perder tempo. O tempo, ele está precioso, a ressonância Schumann está aí, alterada. Então está acelerando o tempo. Olha, a gente passou esse ano muito rápido. Vocês estão percebendo como que você acorda, faz alguma coisa e de repente, gente, eu vou dormir de novo? Gente, o dia já passou? Não é assim? Então, olha lá, por que a maioria não consegue sair desse vazio interior? Porque o vazio é espiritual. Estar desligado da fonte, alienação espiritual, é a razão dos nossos problemas, vícios, violência. Nas tradições espiritualistas, diz assim, ó, Jesus, se você buscar o que é mais elevado primeiro, tudo mais virá até você. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será
acrescentado? Quantos mestres, hein? Quantos mestres já passaram por aqui para nos ensinar o caminho, a verdade, a vida? E aí, quanta gente ainda dormindo e não entende a presença de cada um deles. Então, vamos vê-los aqui. Quanta grandeza, hein? Sentiram a energia deles? Muitos mestres, avatares, né? Sai Baba, um avatar que Divaldo Pereira Franco relata que foi conhecê-lo e que ele estava tendo uma crise de algum problema, acho que era, não sei se era angina, e ele estava passando muito mal e ele pediu por Sai Baba, Divaldo Pereira Franco, para ajudar ele. E aí ele foi até Sai Baba, no ashram dele, lá na Índia. E ele chegou no ashram. O ashram é um lugar, fica todo mundo, imagina a gente do mundo inteiro visitando lá o local onde ele ficava. E ele chegou, ficou quieto lá num lugar, diz que Sai Baba chegou na frente dele, abriu as mãos, materializou uma rosa e falou assim para ele: naquele momento que você me chamou, eu estava ali para te ajudar. Olha o relato do Divaldo Pereira Franco. Sai Baba, um avatar. Então, quantos mestres existem? Não só no espiritismo, mas a nível espiritual. A espiritualidade abrange muita coisa. Então, sair da Matrix é você abrir a cabeça para esse conhecimento. Buscar, onde tiver conhecimento, vá, busque. É maravilhoso a gente entender todo esse universo. Então, olha lá, o reino dos céus não é nenhum lugar afastado de ou alguma parte remota do universo. O reino dos céus é um estado de consciência. Chico Xavier dizia o seguinte: céu, inferno, não são locais, são estados de consciência. Quando você faz o bem, você está no céu. Quando você realiza o mal, você está no inferno da sua própria consciência. Deixe ir embora, então, tudo o que torna a sua vida pesada. Abra espaço para o novo, para as oportunidades e se dê a chance de ser feliz todos os dias. Independente do que está acontecendo, se conecte à sua essência espiritual. Olha lá, Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente olha a nossa vida, a gente vê aqui, ó, na superfície,
a nossa parte atual agora, a nossa parte dessa existência. Mas olha o que nós carregamos dentro de nós. Aqui nós trazemos um conteúdo que ele precisa ser conhecido. Olha o tamanho dele. Então, quantas pessoas passando desafios aqui não entendem o que carrega aqui dentro de outras vidas? E aí, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender. Sócrates dizia o seguinte: na verdade, não é outra coisa o que faço nas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar só do corpo, nem exclusivamente das suas riquezas, nem de qualquer outra coisa, antes e mais fortemente do que da sua alma, de modo que ela se aperfeiçoe sempre, pois não é do acúmulo de riqueza que nasce a virtude, mas do aperfeiçoamento da alma é que nascem as riquezas e tudo o que mais importa ao homem. Porque a riqueza que você vai levar daqui é o bem que você fez às pessoas, é o amor que você tem, é que você vai levar para o mundo espiritual. Alguém aqui que conhece que alguém já levou carro, casa, dinheiro, não leva nada. Chegou aqui sem nada e vai embora sem nada do que é material. Só vai levar os tesouros da alma. E aí por isso que Jesus sempre dizia, a busca interior deve ser o objetivo de cada criatura. O mestre nos ensinando, né, o caminho. E aí como conhecer-se? Reconhece-se o verdadeiro ser pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. E a disposição de conhecer a si mesmo pode surgir de duas formas. Naturalmente, como fruto do amadurecimento, ou provocada pela ação do sofrimento. É melhor ir por amor do que pela dor. O autoconhecimento, ele proporciona a todo indivíduo a percepção da causa do sofrimento que necessita ser transmutado em si mesmo, resultando num processo de conscientização que irá gerar o autodomínio, resultando de uma conscientização lúcida que sabe o que quer e para onde ruma. Tudo isso culminará na autotransformação, geradora da verdadeira saúde, que é a espiritual. Isto é, do ser essencial, harmonizado, pleno e feliz. Consciência, como chegar nela? Presença consciente. E a presença consciente é o poder do agora. É esse minuto aqui. A cada minuto nós temos que estar presentes. Quer dizer, consciente de cada minuto do que está acontecendo. Para que eu possa fazer as mudanças, eu preciso prestar atenção. Consequências: saúde, paz, felicidade. Agora, quando está no estado de inconsciência, como chegar? Pessoas que ficam presas no passado e no futuro. Quem fica muito preso ao passado, depressão. Quem fica muito preso no futuro, ansiedade, síndrome do pânico, e aí vai. Consequências: sofrimento, infelicidade, doenças. Quando uma pessoa se sente infeliz e só consegue ter pensamentos e emoções negativas, pode tender a buscar a libertação desses pensamentos e sentimentos por meio de bebidas, drogas, outros excessos, como excesso de sexo, de comida, e aí vai. E nós sabemos que ter pensamentos e emoções negativas se liga ao mundo invisível com seres que estão na mesma frequência. A André Luiz tem uma frase que diz assim, ó, nossos pensamentos influenciam, nossos pensamentos se conectam ao mundo espiritual. E aí a gente precisa, então, as nossas companhias espirituais serão de acordo com o que nós pensamos. Nós podemos mudar isso? Podemos. Se você está vivendo uma situação horrível, muda o jeito seu de fazer, de ser. Que é você muda a frequência espiritual.
Tudo é vibração? A presença consciente, a verdadeira libertação acontece quando descobrimos o poder da presença consciente, o poder do agora, e passamos a controlar nossos pensamentos e emoções, dirigindo-os intencionalmente para a criação positiva e consciente. Olha lá, conexão com a espiritualidade, peça a proteção do seu anjo, do seu mentor espiritual, dos seus guias. Eles estão a todo momento ao nosso lado. A gente precisa pedir. Ninguém além de você está no controle da sua felicidade. Portanto, ajuste as velas e corrija o rumo. Há um ditado antigo na Índia que diz o seguinte: voltando para dentro de mim mesmo, eu crio sem parar. Crio minha mente, crio o corpo, crio as percepções, crio o universo. Crio todas as coisas que chamo de realidade. Portanto, somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações de acordo com a qualidade da nossa energia. Para que a gente tenha uma aura assim, colorida, clara, nós precisamos estar vibrando positivamente. Quando pessoas que insistem em ficar em dramas, em pensamentos negativos, em situações negativas, qual a cor da aura dela? Vocês acham que essa cor bonita que tá vendo aí, tipo arco-íris? Não, a aura é cinza, a aura é escura. E aí por isso que a vibração dela é tão pesada, que quando você chega perto dessa pessoa, você sente arrepio, você tem vontade de sair correndo. Se você tem alguma dor, a dor se manifesta. Por quê? A frequência ali está negativa. Quando você tem esse conhecimento, opa, não vou ficar aqui, não. Ou essa pessoa muda ou eu saio de perto dela. Eu vou procurar quem está na frequência da luz. Porque tem pessoas que você, às vezes, insiste em tirar ela do buraco, ela não quer. E se você não tomar cuidado, ela joga você dentro do buraco. Toda a interpretação que fazemos a cada momento tem efeito sobre os padrões de energia do nosso corpo. E podemos mudar nossas interpretações porque somos nós que a fazemos. Temos o poder de tomar decisões, mas a maioria é vítima do pensamento coletivo. Elas estão sob a hipnose do condicionamento social. Então, voltados para o medo? Então, ouça mais a sabedoria do seu corpo. O que vai torná-lo saudável é o alinhamento com as forças da natureza. A comunhão com a sua alma, a vivência dos momentos de silêncio. O corpo é um templo sagrado onde você para por algum tempo na sua jornada cósmica. Mantenha esse templo limpo e purificado. Joana de Ângeles traz para a gente que o ser essencial é o amor. No entanto, o processo de despertamento da sua potencialidade divina adquire expressões não legítimas que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de negatividades, que são o desamor e as máscaras do ego, expressando-se como pseudo-amor. Então, atrás da cortina do intelecto das emoções, se encontra a sua imagem ou seu ego inferior, cheio de artimanhas, prestem bem atenção aqui, cheio de artimanhas contra a sua essência divina e contra os seus mais elevados propósitos. É a máscara através da qual você se esconde, mas não é o seu eu real. O ego é a prisão que você construiu à sua volta. E muitas vezes quem mantém você nessa prisão é televisão. Cuidado, que é uma máquina de negatividade. Escolha a programação aqui. Escolha isso aqui, ó. Antes a gente lia muito jornal, né? Hoje os jornais estão todos... A mídia, ela está corrompida, trazendo notícias ruins, igual eu falei. E aí você fica numa prisão. E que agora mantém os muros dentro de você. Como você sabe que isso aconteceu? Toda vez que você experimenta um desconforto físico, é o seu ego.
esse dispositivo que mantém Deus em segundo plano, que está encobrindo o seu eu interior. Medo, dúvida, preocupação, inquietação, são algumas das energias associadas ao ego. Como libertar do cativeiro? Você se liberta tomando a decisão de se identificar com o seu eu interior, o seu verdadeiro eu. Você se liberta da prisão do condicionamento quando não se sente nem inferior, nem superior a ninguém. Quando abandona a necessidade de controlar as outras pessoas. Cada um é o que é. E você precisa honrar a sua essência, o que você é. Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, Ema, Ema, Ema. Cada um com os seus problemas. Tem problema que não é nosso. Para que a gente vai trazer ele para nós? Quando não defende mais o seu ponto de vista, você se liberta quando se recusa a seguir os impulsos do medo e da raiva. E como você sabe que se libertou? Quando você se sente feliz e em paz, em vez de temeroso e ansioso. Você sabe que está livre quando não depende da opinião favorável ou desfavorável da pessoa. Você sabe que está livre quando se entrega no momento presente aquilo que é e confia no universo. Quando deixa os ressentimentos de lado e decide perdoar. Primeiro você, depois os outros. Dr. Winnie Deer diz que seu eu sagrado, ele pode triunfar sobre as suas identidades egoísticas e ser a força dominante em sua vida. Você pode irradiar essa consciência para além dos seus limites e atingir a todos no planeta Terra. Você lembra quando a gente estava lá no Iguatemi, no centro lá? A Isabela falou assim para mim, eu vou xerocar um livro, Dr. Winnie Deer, Desperte o seu eu sagrado. Ela falou, não adianta comprar que não tem. Ela xerocou, levou no consultório e falou assim para mim, leia esse livro. Hoje ele está na aula. Então nada acontece por acaso. A minha missão de alma, de fazer palestra, de ajudar as pessoas, eu atraio pessoas que vão trazer para mim. Estava tomando café esses dias na casa da minha amiga, vem uma amiga dela, Solange, eu trouxe um livro para você aqui que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. O tema do livro, Os Elétrons. Ali tem coisa de energia, tem coisa de vibração, eu estou começando a ler o livro. Então o universo manda para a gente as pessoas certas, para a gente ter o material que precisa, para a gente fazer algo. E agora a gente está terminando. E aí o Deepak Chopra, no final do livro dele, ele traz assim para a gente, ó. Eu sempre gosto de terminar a minha palestra com música. E aí eu li no livro dele, sem eu saber disso, que eu sempre gostei de música, a música toca a nossa alma, e aí no livro dele fala assim, a música influencia sua frequência cardíaca, as ondas cerebrais, a pressão arterial, as contrações do seu estômago e os níveis hormonais associados ao estresse. Quando você ouve uma música que lhe agrada, a farmácia do seu corpo secreta endorfinas, que são compostos semelhantes à morfina, só que produzidos naturalmente dentro do seu corpo. A boa música, tá? Não vai querer ouvir funk com aquelas letras horríveis e achar que a pressão arterial vai normalizar. Todo estímulo sensorial, seja algo que você ouve, vê, cheira, saboreia ou toca, altera a química do seu corpo-mente em menos de 0,01 de segundo. A gente estava falando de Matrix. O que a Matrix faz para manter as pessoas escravizadas no medo? Qual a música que mais toca nos lugares aí que você vê? Por que introduziram o funk? Vocês já pararam para ouvir a letra? O que fala? Qual a energia, a frequência que vibra?
como estimula uma criança na sexualidade desde pequenininha com essas músicas, vocês acham que isso é a troco de quê? Controle da massa. Isso é Matrix. Quando você entende, eu não me permito ouvir essas músicas. E não deixo filhos, netos, ninguém de casa ouvir essas músicas. A gente aponta e mostra, essa música, esse ritmo faz mal. Então aí você foge dessas frequências negativas. Isso é consciência. Isso é o despertar da espiritualidade. E aí a gente começa a caminhar num mundo muito melhor. Na nova terra. Na terra de luz, na terra dos mestres, aonde o bem se faz presente. Da nossa presença, de estar perto das pessoas, o bem se manifesta, trazendo luz, trazendo amor, trazendo paz, trazendo esperança num mundo que está necessitado de muita luz. E essa luz é cada um de nós que está aqui, porque escolhemos um modo de viver melhor, um modo de buscar conhecimento, para que esse conhecimento nos liberte das garras que estão aí fora tentando prender a humanidade nas negatividades. Então, o papel de cada um de nós, que ouvimos isso, que internalizamos todo esse conhecimento, é sair lá fora e levar o bem, mostrar às pessoas, cuidado com isso, presta atenção no que você ouve, presta atenção no que você veja, tudo isso está influenciando ou a sua saúde ou a sua doença, e aí o mundo vai despertando. Essa é a quinta dimensão. E os mestres estão aqui para nos ajudar em cada coisa que a gente faz, que a gente fala, os mestres estão aqui conosco, nos sustentando, nos protegendo e nos amparando. Como a Ana e o Lauro fazem aqui, mantendo essa frequência de luz nessa reunião toda quarta-feira. Todos os que estão ajudando aqui estão mantendo a frequência de luz na nova terra. Então isso é maravilhoso, a gente ter consciência do nosso trabalho. Ele é enorme, ele não é pequeno não. Porque se a gente soubesse, aqui a gente está vendo as pessoas aqui materializadas, mas quantos estão aqui a nível espiritual assistindo essa palestra? Então que tudo que a gente plantou e semeou aqui, que essas sementes elas sejam regadas, para que nasça tudo o que for de melhor para ajudar o planeta Terra. Ok? Agora vamos ouvir uma música linda, maravilhosa, que vai estimular todo o nosso ser, vai irrigar as nossas células com energia, vai liberar endorfina, serotonina, para que a alegria se mostre contagiante a cada um que está nessa frequência de luz, ok? E aí vocês vão ver a música linda. De quem que é que eu vou colocar a música? Sentiram a energia? Que delícia que é a boa música! Então aqui a gente possa, na noite de Natal, cada um vai esperar o seu velho Noel. O Papai Noel pode ser o pai, o irmão, um conhecido, mas sempre vai ter alguém que vai trazer algum presente para a gente, alegrando a nossa vida, o nosso dia, mas o mais importante, a meia-noite, a hora que se dá a comemoração do Natal, vamos vibrar, olhado, conectado ao céu, sentindo a presença do Cristo, iluminando os nossos lares, iluminando o planeta Terra, para que haja justiça nesse planeta, que o bem se faça presente em cada um de nós. E essa energia de luz contagia a todos na noite de Natal, trazendo amor, alegria, felicidade e que a gente possa ter um santo Natal. Ok? Que assim seja.
Nós vamos agora passar para a segunda parte dos trabalhos. Vamos fechar os olhos. Vamos entrar no nosso silêncio interior, acalmando as nossas mentes, assimilando tudo que foi falado aqui, que essa semente de luz, de amor, esteja dentro de nós, para que a gente sempre lembre do que foi falado. E nessa interiorização, nessa harmonização, vamos passar para a segunda parte, que são os passes. A gente sabe que o passe é uma transfusão energética. Nós somos seres de energias e precisamos dessa transfusão de energia. Mas para receber essa energia, que estejamos conectados com o Criador do universo, com a espiritualidade, os mestres que trabalham nesta casa, para que possamos receber tudo que aqui viemos buscar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são seus o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Quem estiver agendado para o tratamento, só se dirigir à sala ao lado, sala do lado. Os demais podem permanecer aqui e receber a vontade. Vamos então encerrar os trabalhos desta noite, agradecendo a espiritualidade maior, a presença de cada um de vocês, que iluminou esta noite, e a gente pôde passar tanto conhecimento, e que vocês possam levar esses conhecimentos às suas casas, às suas famílias, para que a gente faça desse mundo um mundo bem melhor. Um feliz Natal a todos e um feliz Ano Novo. Nós estamos terminando um ano que é um ano 9, 2025, se você somar, é um ano 9. É um ano de encerramento, um ano de término. E o ano que vem, 2026, somando os números, é um ano 1, recomeço. Que a gente possa recomeçar no amor, na alegria, na felicidade, e que cada ação nossa ajude esse planeta a melhorar a cada dia. Um Feliz Natal a todos e uma boa noite. Gratidão.